Graça e paz, bom dia. Cá estamos mais uma vez para a exposição da Palavra do Senhor, hoje que é o Dia do Senhor. Continuamos o Evangelho de João, estamos no capítulo 18 e continuamos hoje do versículo 12 ao versículo 27. Nós iremos ler este texto da Palavra do Senhor após orarmos e este texto nós iremos dividir em duas partes. Nós iremos ler o texto completo esta manhã, mas iremos falar apenas numa parte do texto. O texto nos fala Jesus perante o Sinédrio e Pedro nega Jesus. Nós iremos dividir essas duas em duas partes. Esta semana, Jesus perante o Sinédrio, e próxima semana nós iremos estudar, assim querendo Deus, a negação de Pedro. Estamos só transmitindo aqui em outros canais, como é habitual, e assim podendo chegar até outros, querendo Deus assim. Amém. Estamos a postos, vamos então orar ao Senhor ainda antes de lermos o texto sagrado. Pai bendito, obrigado por esta manhã, obrigado pelo teu favor e misericórdia, a tua bondade e graça. Obrigado, Senhor, por nos permitir estar aqui e bendizermos e louvarmos o teu nome. Obrigado, ó Deus, porque nos permites ter acordado com vida e saúde neste que é o teu dia, e nós possamos, ó Deus, dedicar-nos inteiramente a Ti. Que a exposição da Tua Palavra agora aconteça conforme está escrita. Te pedimos, ó Deus, nós possamos meditar nela, nós possamos nós possamos conhecer a Ti como o único Deus verdadeiro e a Cristo Jesus a quem enviaste. Nós louvamos o Teu nome e bendizemos e Te damos glória em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir então as nossas Bíblias, estudar, ler o texto em estudo, e é João 18, versículo 12 ao versículo 27. João capítulo 18, versículos 12 ao versículo 27. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Então, a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o maniataram, e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote aquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio. E com eles estavam Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu: E eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se juntam, e nada disse em oculto. Porque me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que lhes tenho dito. E tendo dito isso, um dos criados que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, porque me feres. Anás mandou maniatado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez. E logo o galo cantou. Como eu tinha dito, nós vamos estudar esta manhã iremos estudar para a semana, Pedro nega Jesus, e esta semana nós iremos estudar esta primeira parte do julgamento de Jesus, que seria o julgamento religioso diante do Sinédrio, diante daqueles que procuravam, e sempre procuraram desde o princípio, matar Jesus. Este texto nos traz tristeza ao nosso coração pela forma como Jesus foi tratado, pela forma injusta e errada que trataram o Rei, Senhor dos céus e da terra. A história seria triste, seria de pesar se ela terminasse aqui. Damos graças a Deus porque sabemos e louvamos a Deus por isso, e nisso nos alegramos, em que este foi o método que Deus escolheu para que o seu próprio Filho fosse entregue no lugar de pecadores e assim pudesse salvar almas para a glória do seu eterno nome, e conduzindo injustos à justiça, trazendo pecadores ao arrependimento, concedendo graça e salvação para a vida eterna. O bonito da história
que que estamos caminhando desde a semana passada até quase ao final do livro de João, é que esta história é uma história de redenção, uma história de vitória. É a história mais importante da humanidade. E quando digo aqui história, não me refiro a fábula ou a conto. A história verdadeira, a história da redenção, a história que marcou a humanidade. Aquilo que Deus fez em glória, aquilo que Deus fez conforme a sua vontade, para a exaltação e glorificação do seu nome. Neste texto que nós vamos ler esta manhã, nós iremos nos debruçar nos versículos 12 a 14 e depois dos versículos 19 a 23 e 24 e iremos introduzir um texto que nós já estudámos há algum tempo atrás, que está em João 11, 47 a 53, para que possamos perceber a motivação que está no Sinédrio e qual é o sentido de que esses homens entregaram Jesus, o porquê, o que estava na mente deles. Nos versículos 12 ao versículo 14, nós lemos: então a corte, o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o maniataram e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sobre Caifás, que era sumo sacerdote aquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado os judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. O texto é interrompido aqui pela primeira parte da negação de Pedro. Então nós vamos parar aqui, neste momento. Prosseguiremos então logo a seguir, a partir do versículos 19. O que nós encontramos aqui é que Jesus, além de ter sido preso, depois do episódio que nós estudamos a semana passada, se você não ouviu, aconselho você voltar atrás e procurar no nosso canal. Jesus foi preso, ele se entregou, e nós salientamos isso domingo passado. O momento alto da mensagem do domingo passado foi Jesus ter se entregue, não ter sido apanhado de surpresa, não ter sido apanhado desprevenido, mas ele literalmente se entregou no lugar de pecadores, para que pecadores pudessem ser salvos. Ele se entregou para ser preso, e diz que ele foi amarrado. A palavra maniatado é amarrado, ele foi amarrado, foi preso e foi conduzido então diante das autoridades judaicas religiosas do momento, diante do Sinédrio. Eu não sei o que eles tinham em mente quando eles prenderam Jesus, mas depois de eles terem assistido o episódio em que Jesus disse: eu sou aquele que procuravam, referindo-se à posição divina do eu sou do Antigo Testamento, e quando todos caíram por terra, e agora prendem Jesus e levam Jesus amarrado até aquele lugar, bem preso, bem seguro. Por certo que na mente deles estava alguma insegurança com relação àquilo que Jesus iria fazer a seguir. Ele que tinha o poder pela sua palavra os derrubar, estava agora ali preso diante deles, e por certo na mente de muitos deles devia estar: o que é que ele vai fazer conosco? Ou porque é que ele se deixou agora amarrar e antes nos derrubou? Havia um propósito divino em todas estas coisas. O Senhor da Glória, ele jamais deixou de fazer aquilo que tinha para fazer. E há alguma coisa importante que nós precisamos de entender: que enquanto nós, como seres humanos, perdemos tempo às vezes em coisas inúteis e coisas até prejudiciais a nós, e não me estou a referir aqui em lazer e em descanso, isso é benéfico, isso é dádiva divina, a qual devemos desfrutar, mas às vezes nos desperdiçamos, enchendo a nossa cabeça de coisas que não prestam. Jesus jamais fez isso, tudo ele fez com propósito. E essa vida perfeita que Jesus viveu nos ensina muitas coisas. E nessa prisão de Jesus, em que Jesus no momento certo os derruba com a sua palavra, mas também no outro momento certo ele se deixa prender, se deixa conduzir e é levado até este lugar, onde ele seria julgado de uma forma errada, de uma forma injusta, de uma forma má e perversa. Mas era necessário que assim acontecesse, era necessário que assim fosse, para que se cumprisse a Escritura e para que a glória de Deus fosse revelada, como já disse, a salvação de pecadores, e para que nós, hoje, os salvos, pudessem ter garantia, segurança e tranquilidade de salvação eterna. Contudo, esta é a referência que é feita aqui em João, que João faz aqui, e ele diz: ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Eu gostaria de ler o texto que está lá em João 11, 47 a 53, que nós estudámos alguns meses atrás, nesta mesma série. O texto diz assim: depois os principais sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos porque este homem faz muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação.
O que estava na cabeça dos principais sacerdotes e dos fariseus, naqueles que realmente queriam matar Jesus e atentavam contra a vida de Jesus e procuravam como fazer para apanhá-lo em alguma falta diante do povo, eles tentaram de tudo. O que acontecia com eles é que eles estavam com receio e sentiam-se ameaçados por Jesus. O texto claramente diz que eles comentavam e falavam e formaram conselho uns com os outros, dizendo que faremos, este homem faz muitos sinais. Se nós deixarmos estar como está, literalmente diz o texto assim, se o deixarmos assim, todos crerão nele. O exagero da expressão aqui é dramático, porque na verdade não era todos. Na verdade não muitos criam em Jesus. Havia muitos que seguiam Jesus por sinais e maravilhas e buscando até o pão quando Jesus alimentou aquela multidão. Mas quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, e chamou ao arrependimento e chamava a si, poucos eram os que estavam, mas contudo os sinais eram evidentes e o povo e os judeus ficavam preocupados. A palavra aqui judeus é a forma que João se refere em seu evangelho aos principais sacerdotes, aos escribas, aos fariseus, etc., aqueles que são os líderes do povo. Ele os identifica como judeus, não identificando a nação judaica como um todo, mas os líderes religiosos. Então, quando eu uso a palavra judeus aqui, é nesse contexto. Então, eles disseram, se nós deixarmos assim, os romanos virão e tirarão o nosso lugar em nação. Eles estavam preocupados com a posição deles, Jesus estava tomando posição. Enquanto que João, lá, quando batizava, e viu Jesus vir, e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e disse, eu não sou digno de atar as tuas alparcas. Eu não sou digno de estar na tua presença de Jesus. E diz, João também diz, importa que ele cresça e eu diminua. Nós encontramos nestes homens, nestes líderes religiosos, uma posição, e eles que eram aqueles que deveriam ensinar a nação, que deveriam esperar o Messias, deveriam identificar o Messias. Eles estavam agora preocupados com a posição deles, a nossa posição. Os romanos, que estavam em controle, viriam, tomariam conta dele, daquela situação, pois viam que eles não conseguiam controlar a existência para eles, um homem judeu, Jesus, sendo que ele é Deus, ele é divino, mas eles não percebiam isso. E eles estavam a sentir-se ameaçados, então eles precisavam de matar Jesus. E é nesse contexto, é nesse entendimento, usando esse propósito, que Jesus se é entregue. Deus se coloca e todas estas coisas, a mão poderosa do Senhor está para que Jesus fosse entregue, mas a razão que está por trás do coração destes homens que agora iriam julgar Jesus, que iriam condenar, que já em sua mente tinham condenado desde este momento. Eles queriam acabar com Jesus. Jesus era uma ameaça para eles. A posição deles, a quem eles eram, a exaltação própria, era tão grande nos seus corações. Então a sentença está lançada sobre Jesus desde este momento. Desde o momento em que eles se tinham reunido e já procuravam matar Jesus, desde o capítulo 11. Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse, vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e não pereça toda a nação. Caifás faz uma afirmação no meio daquilo tudo, completamente fora do contexto do que eles estavam a falar. Dentro de um contexto divino, dentro do contexto de redenção, mas fora do contexto humano, de pensamento de que Jesus era uma ameaça, e ele fala algo extremamente importante, sério, muito superior do que aquilo que eles estavam a falar. Ele diz, considerai que nos convém que um homem morra pelo povo e não pereça toda a nação. O texto claramente, João escreve, inspirado pelo Espírito Santo, ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. Ele, sendo o sumo sacerdote, ele não disse isto ele próprio, ele profetizou que Jesus haveria de morrer. E João acrescenta, mais uma vez inspirado pelo Espírito Santo, Deus falando a nós, e não somente pela nação, mas também para reunirem em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Todo este plano, toda esta forma de agir destes homens, todo este pensamento contrário para acabar com Jesus, tinha um propósito divino de redenção de todo aquele que nele crê. Não só pelos judeus, pelos gentios, conforme Paulo vai falar mais tarde e vai nos instruir sobre isso. Por todos aqueles que hoje creem em Jesus, que hoje nele encontram descanso e salvação para as suas almas, na morte expiatória de Cristo. Ela é projetada por homens ímpios
debaixo de um propósito divino, em que os homens ímpios que executam a prisão, que mandam prender, que agora vão julgar, no episódio que estamos a estudar hoje, não têm qualquer entendimento do que está a acontecer, embora lhes tenha sido dito por este homem que, não sabendo o que estava a dizer, sendo um ímpio, falou algo profundo e maravilhoso para instrução, para condenação daqueles homens que estavam ali. Mas Jesus agora está diante de Anás. Voltando ao nosso texto, versículo 19 agora. Jesus está diante de Anás e veja o que acontece. Versículos 19 a 23. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e de sua doutrina. Jesus respondeu: eu falei abertamente ao mundo e sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se juntam, e nada lhes disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos criados que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: falei mal, dá testemunho do mal, se bem porque me feras. Neste momento, eles estão destinados e já tinham projetado de condenar Jesus, só que havia um problema, eles não tinham qualquer acusação contra ele. Não havia nada que Jesus tivesse feito que pudesse induzir, que pudesse trazer algo de errado. Por certo que todos que estamos, e eu, os que estamos aqui nesta sala, você que está aí, se você fosse colocado diante de um tribunal divino, santo, por certo, que você é encontrado em falta muitas vezes. Eu sou encontrado em falta muitas vezes. Há coisas que temos feito contrárias à vontade de Deus. Somos pecadores e por isso que nós precisamos da graça salvadora que é somente em Cristo Jesus. Quando formos apresentados diante do tribunal divino, ou você tem em si a marca do sangue do Cordeiro, ou a condenação virá sobre si por toda a vida. Porque somos culpados diante de Deus e não há forma de não sermos culpados diante de Deus. Mas em Cristo Jesus, Ele levou sobre si o pecado e aquele de quem Ele levou sobre si o pecado, Ele está salvo, Ele é justificado pela fé, Ele tem paz com Deus, Ele verá o Senhor toda a glória e com Ele habitará para todo sempre, porque Jesus não ficou morto, Ele ressuscitou e trouxe vida. Mas aqueles que não tiverem, eles serão lançados no lago do fogo e enxofre, diz a Escritura, onde haverá pranto e ranger de dentes, onde a ira de Deus será despejada sobre eles para todo sempre, porque ofenderam um Deus divino e não foi achado salvação em Cristo. Porém, Jesus está diante de um tribunal diferente, um tribunal ímpio, um tribunal mau. E o que é extraordinário é que eles não conseguem encontrar qualquer acusação contra Jesus, alguma coisa que Jesus tivesse feito que fosse errado. Aqueles que eles achavam que era um homem, que era o perturbador da nação, que falaram tantas coisas contra ele, até que tinha demónio, sendo ele o Senhor Deus Santo. Mas quando chegou a hora da acusação, não havia acusação. Num outro evangelho, ou num outro contexto, nós vamos encontrar que até acusadores falsos eles mais tarde iriam usar depois deste episódio, para que pudessem trazer diante de Jesus uma condenação. Inclusive, falaram que ele disse que derrubaria o templo e ficaria em 3 dias, e essa verdade ele se referia a ele próprio, que ressuscitaria ao 3º dia. Mas Jesus, nesta posição aqui, eles, porque não encontram, não havia nada que eles pudessem acusar Jesus e trazer contra Jesus, porque ele é santo e viveu uma vida perfeita, e esse é o exemplo que ele dá a nós hoje, para vivermos uma vida conforme a sua vontade nele próprio. Ele viveu uma vida perfeita e quando chegou diante daqueles acusadores, eles não tinham nada, então o que é que eles fazem? Eles começam a questionar Jesus sobre a sua doutrina e sobre os seus discípulos. O que poderiam eles dizer? O que poderiam eles fazer? Já tantas vezes eles tinham tentado apanhar Jesus em falta, não dava certo. Eles queriam prender Jesus, não podiam por causa da multidão, fizeram então de noite, trouxeram agora ali e querem acusar, eles querem de manhã apresentar ao povo uma acusação sólida, então começam a questionar, mas não tinha nada que eles pudessem encontrar. Jesus responde, eu falei abertamente. Jesus apela a um testemunho público. Enquanto eles ali naquele lugar, daquela forma, até errada, daquele tribunal que até ilegal, porque não seria, segundo os estudiosos, não estaria certo, não seria feito à noite, nem daquela maneira. Eles colocam as questões diante de Jesus, ver se eles conseguem apanhar qualquer coisa.
E Jesus apela para um testemunho público, como deveria de ser, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, conforme nos ensina a lei de Moisés. E ele apela para um testemunho público e diz: eu falei abertamente em todo lugar, todos os judeus ouviram nas sinagogas, trazei testemunhas. Todos sabem o que eu ensinei. Todos conhecem o meu testemunho público. Oh, quem dera a nós, quem dera aos salvos em Cristo Jesus sobre toda a face da terra, poderem falar dessa forma abertamente. Mas deixe-me dizer-lhe, se você é salvo, você crê em Jesus, saiba que Deus espera isso de nós, que nós possamos abertamente abrir a boca em qualquer lugar e ser testemunhas do Deus vivo. Em testemunhas que se arrependem. Jesus não tinha como se arrepender porque ele nunca tinha pecado, mas testemunhas que se arrependem, que se convertem dos seus maus caminhos, que os endireitam e que vivem vidas agradáveis a Deus. E mandou, e ele diz: porque me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que eu lhes ensinei, eis que eles sabem o que lhes tenho dito. Mostra-me nas minhas mensagens, traz alguém que ouviu alguma coisa que é errado, que é contra Deus, mostra-me alguma coisa que eu fiz, mostra-me onde é que eu prejudiquei. Lembra que Jesus até impostos pagou? Não havia nada a acusar contra Jesus. E este homem que está ali, um dos criados, deu uma bufetada em Jesus. E diz-lhe: assim respondes ao sumo sacerdote. E Jesus já tinha sido preso, amarrado, e agora ele é esbofeteado. E é a primeira das grandes ofensas físicas contra Jesus. Muitas outras virão daqui até à cruz. Muito escarnecerão de Jesus. O Senhor dos céus e da terra é entregue na mão de ímpios, pecadores, não só para ser condenado, não só para ser injustamente acusado, como para ser escarnecido, esbofeteado, para ser maltratado. Depois daquele episódio, daquele momento, diz-nos a palavra do Senhor que Anás o mandou preso, amarrado, maniatado ao sumo sacerdote Caifás, e agora passa para um outro momento da história da prisão de Jesus e dos julgamentos. Eu fiquei no texto que estamos a estudar, da forma como João apresenta. Ele apresenta este episódio desta maneira e deixa claro o testemunho de Jesus, a acusação errada e o pensamento de que eles tinham de acabar com Jesus. Conhecemos o episódio completo. Segundo a boa mão de Deus, Ele nos tem revelado a nós. Havia muito mais por trás de tudo isto. Este era um momento difícil que Jesus iria atravessar, a situação mais complicada. A amargura, a separação do Pai, o peso dos pecados, o ser escarnecido. Vai para além de uma acusação humana, de um grupo de pessoas. Aqueles que eram detentores da palavra de Deus, que deveriam ensinar ao povo, eram aqueles que estavam atentando contra Jesus, de uma forma ímpia, de uma forma má. Jesus é inocentemente preso e amarrado como se fosse um malfeitor e trazido sem acusação formada diante das autoridades religiosas judaicas, as quais procuravam matá-lo, pois se sentiam ameaçados por Jesus. Contudo, tudo isto era o propósito divino, para o qual Jesus havia vindo. Porém, os seus oponentes não o podiam perceber. Para si que está aí a ouvir esta mensagem, o meu desejo é que esta mensagem possa ser a mensagem de salvação que você já conhece. Possa conduzir você a crer em Jesus. Mas possa levar você inteiramente de todo o coração e com toda a sua alma a bendizer e a glorificar o Senhor e a perceber a importância da salvação da sua alma. Mas se este não é o seu caso, talvez você já ouviu isto, ou você está habituado até a ouvir na Páscoa, ou assistir filmes sobre estes momentos. Saiba que por trás de tudo aquilo que aparentemente fisicamente nos é apresentado como prisão, o julgamento injusto, a crucificação, o espancamento de Jesus, a crucificação, a morte e a ressurreição, saiba que por trás de tudo isso tem um propósito divino de Deus, da salvação de pecadores, registrado por Deus ainda antes da fundação do mundo, trazendo pecadores ao arrependimento, a glorificação do seu nome, a exaltação eterna de Cristo.
Perceba que em todas estas coisas, estas pessoas só agiram desta forma porque Deus os permitiu, porque a soberania de Deus e o poder de Deus vai muito para além de alguém que possa atentar contra Jesus. Entenda também que Jesus é santo, divino. Entenda que só nele há salvação. Eu apelo que você se volte para Jesus hoje, clame a Deus para que salve a sua alma. Entenda que este momento, este episódio que aconteceu na história, ele precisa de ser aplicado a si, à sua vida. Você precisa deste Salvador. A condenação que esteve sobre Cristo na cruz é aquela que estará sobre si, a menos que ela esteja sido colocada em Cristo. Em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelos quais possamos ser salvos. Creia em Jesus. Creia em Jesus hoje, volte-se para Ele. Clama a Ele para que lhe conceda fé, arrependimento dos seus pecados. Perceba que a sua vida nada vale. Somos miseráveis pecadores, fazemos tudo contra a vontade de Deus. Temos uma natureza pecaminosa que nos impele a fazer errado e nos conduz ao inferno. Mas Jesus é o Salvador. Ele veio com este propósito de se entregar. Ele viveu uma vida perfeita. E ele, no fim de uma vida perfeita, ele é condenado. Ele é morto. Mas ele trouxe muitos ao seu reino. E esse é o propósito de Deus na salvação. Oh, caro ouvinte, seja você quem for, seja você onde estiver, que a mensagem da salvação toque na sua vida esta manhã é o meu desejo e a minha oração. Eu vou orar por esse propósito mesmo, para que Deus em Cristo Jesus se revele a si esta manhã. E você, amanhã, esta tarde, seja qual for que você está a ouvir, e você possa ser salvo. Oremos. Pai bendito, Senhor eterno, nesta manhã, Pai, eu te agradeço a tua palavra e te agradeço ao Senhor termos podido estudar este texto, nos teres concedido a estudarmos este texto. Senhor Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Pai, eu te peço nesta manhã por todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem ou que irão ouvir, que verdadeiramente não seja a mensagem que eu estou a expor aqui, mas que seja a mensagem divina que tu expões pela tua palavra, que eu seja um simples canal trazendo a tua mensagem. Meu Deus, eu te peço que haja salvação de almas. Te peço ao Senhor que a verdade do Evangelho seja declarada e tu possas, Senhor, conduzir muitos a arrependimento e a salvação. Tem misericórdia, Senhor. Eu te peço, ó Pai, que tenhas misericórdia nesta manhã por todos aqueles que estão a ouvir esta palavra. Te peço, Senhor, misericórdia pela minha vida. Pai, a cada dia purifica-me, santifica-me, perdoa-me, Senhor. Tudo aquilo que faço contra ti, ajuda-me, ó Deus, a conduzir-me em santidade conforme a tua boa mão. Senhor, eu louvo o teu nome nesta manhã. Eu adoro a ti hoje, que é o teu dia. Todos os dias são do Senhor, mas hoje é o dia do Senhor por excelência. Pai amado, quando muitos teus servos irão se reunir para exaltar e glorificar o teu nome, eu te peço, Deus, que haja salvação de almas por aqueles que estão a ouvir esta mensagem. Senhor, eu louvo o teu nome e te bendigo. Só o Senhor é Deus e nenhum outro há salvação. Guia-nos, Deus, te peço. Tem misericórdia de nós e usa-nos para a tua glória. Bendito, adorado e exaltado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. É sempre um prazer estar aqui e transmitir a palavra do Senhor para a sua vida. Espero que você possa ter recebido esta palavra. E se você tem alguma pergunta, podem estar em contato sobre este ou qualquer outro assunto. Através dos nossos canais nós estaremos respondendo. Farei o melhor para responder às suas questões da melhor forma possível. Esta tarde nós iremos estar no North Arlington para o culto presencial ao Senhor nosso Deus, nosso culto solene da semana. E você está convidado a estar connosco. Manda uma mensagem para nós, a gente passará a informação, ou consulta o nosso canal aí, tem o horário. Então, às 6 horas da tarde, lá em North Arlington, nós estaremos juntos para um culto presencial, o nosso culto solene da semana, para glorificação e exaltação do nome do Senhor. Esta manhã, eu estou aqui com os meus rapazes, o Tiago e o Pedro, os meus filhos, e eles estão aqui a ajudar-me, vieram ajudar e dar apoio, tá? Então, nós estamos aqui para servir o Senhor, e nós temos aqui o Tiago e o Pedro, tá? E eu, o meu nome é Daniel Valde. Deus abençoe você ricamente em Cristo Jesus. Muito obrigado por ter estado conosco. Nos vemos logo às 6 da tarde. Obrigado.